Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho a esta tribuna para tratar de mais um compromisso assumido com a população pernambucana durante a nossa campanha para esta casa. Eu falo da extinção do fator previdenciário. O Congresso Nacional tem discutido por alguns anos a necessidade de se acabar com o dito fator previdenciário da Previdência Social, conforme reivindicação histórica dos aposentados brasileiros. Este mecanismo atuarial foi criado no ano de 1999, já no segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vale lembrar que o fator previdenciário, segundo o próprio Ministério da Previdência Social, abro aspas, é aplicado para cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade, sendo opcional no segundo caso, criado com o objetivo de equiparar a contribuição do segurado ao valor do benefício. Baseia-se em 4 elementos: alíquota de contribuição, idade do trabalhador, tempo de contribuição à Previdência Social e expectativa de sobrevida do segurado conforme tabela do IBGE. Fecho aspas. O fator previdenciário visa, em verdade, reduzir o benefício dos trabalhadores que se aposentam em idade precoce. Como a expectativa de vida do trabalhador é considerada, o valor que lhe é pago diminui proporcionalmente, quanto mais jovem for o trabalhador com direito à aposentadoria. A criação do fator previdenciário coincide com preocupações relevantes na pauta política brasileira e internacional, relativas ao desafio da manutenção das condições financeiras da Previdência, no contexto dos avanços históricos do estado de bem-estar social na Europa e no mundo. Neste início de milênio, muito por conta da evolução da qualidade de vida da sociedade brasileira, oferta de água potável e fluoretada, gratuidade das vacinas, universalização da saúde e da educação, bem como por conta dos avanços constantes da medicina, todos vivemos muito mais, apesar de que há ainda muito a ser feito. E por vivermos mais, testemunhamos igualmente dramáticos câmbios nos critérios atuariais da Previdência Social, cujos custos são arcados coletivamente. Como sabemos, é a própria classe trabalhadora que, ao labutar no presente, garante a aposentadoria dos atuais aposentados, que em sua juventude trabalharam para manter aposentados da geração anterior. Trata-se de um pacto intergeracional. Essa lógica brilhante acaba por institucionalizar a solidariedade social entre gerações, porém deve levar em conta as mudanças permanentes dos contextos históricos sociais. Em nosso tempo, os pais geram menos filhos, que contam com maior longevidade. A expectativa média dos brasileiros em 2013 era de viver 75 anos. 10 anos antes, era de 72 anos, segundo o IBGE. Entre os anos de 1980 e 2013, o avanço é ainda mais impressionante. Vivia-se em 1980 uma média de 62 anos e meio no Brasil. Com a média da expectativa de vida para mulheres e homens em 2013 era de quase 75 anos, o avanço na longevidade no período é de quase 12 anos e meio. A toda evidência, o consistente avanço da longevidade no Brasil ao longo das últimas décadas haveria de desembocar na rediscussão dos critérios de aposentadoria, para que se garanta, do ponto de vista econômico-financeiro, a boa gestão da Previdência Social, que tem experimentado o aumento anual de seu déficit ano após ano. E é no contexto da virada do milênio, conforme mencionamos, que surgiu o fator previdenciário. Senhor presidente, se os representantes políticos congressuais no passado recente
optaram por admitir em nosso sistema previdenciário a adoção do fator previdenciário é porque havia, no contexto das discussões de então, razões plausíveis e aceitáveis para que tal inovação surgisse. Desde o ano da adoção do fator previdenciário, 1999, o curso da mudança permanente no tempo de nossas vidas seguiu inalterado. Em 2015, podemos contar em nossa análise tanto com a perspectiva histórica da necessidade da adoção do fator previdenciário, quanto com os resultados concretos de sua adoção na vida cotidiana dos aposentados brasileiros. E tais resultados, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos preocupam sobremaneira. Isto porque o decréscimo nas quantias percebidas pelos aposentados, em razão da incidência do fator previdenciário, é realmente brutal. Após toda uma vida de trabalho e de renúncias, o trabalhador aposentado muitas vezes vê-se na contingência de arcar com perdas consideráveis de rendimentos, justamente no outono de sua vida, a velhice, que nos atingirá a quase todos, em que aumenta os gastos do cidadão com medicina e remédios, entre tantos outros. A importância do assunto, portanto, é mais do que evidente, a tal ponto que foi bastante discutido no contexto das campanhas presidenciais de 2014, quando o déficit da Previdência ultrapassava os 51 bilhões de reais. Nas eleições, a então candidata Dilma Rousseff defendeu a manutenção do mecanismo, enquanto que os adversários Marina Silva e Aécio Neves sustentaram a necessidade de revisar a fórmula do cálculo, de modo mais favorável aos aposentados, que totalizam em nossos dias mais de 20 milhões e meio de brasileiros. Senhor presidente, a importante discussão sobre o fim do fator previdenciário, pleito antigo de aposentados e também das centrais sindicais, tem mobilizado esta casa já há alguns anos. Em 2008, o Senado Federal aprovou por unanimidade projeto de lei do senador Paulo Paim, que acaba com o mecanismo. Porém, o governo federal segue intransigente sobre este tema até os dias de hoje, sob a alegação dos riscos de aprofundamento do déficit da Previdência se o sistema deixar de contar com o fator previdenciário. A discussão, portanto, segue aberta e o ano de 2015 nos traz dificuldades suplementares em razão das crises política e econômica que já vivenciamos neste início de ano. Ainda assim, entendemos que é chegada a hora de mobilizarmos os melhores quadros da sociedade, do Estado, no esforço comum para o mais exato diagnóstico da problemática previdenciária brasileira, de modo a que soluções eficientes possam surgir, inclusive com base em experiências internacionais no tema. A problemática do fator previdenciário merece voltar à tona nos debates políticos do Congresso Nacional. É fundamental para nós a análise de todos os aspectos da questão, inclusive a constatação de que o idoso aposentado não raramente vê-se obrigado a retornar ao mercado, ocupando postos de trabalhos mais simples, apenas para manter suas necessidades básicas. Igualmente importante é o fato de que a aposentadoria recebida pelo idoso muitas vezes o transforma em arrimo de família, ou seja, seus ganhos têm impacto social favorável aos descendentes em idade escolar ou desempregados. Esta verdade estatística beneficia toda a sociedade e também deve ser considerada no diálogo político. Senhor presidente, as preocupações inerentes ao equilíbrio atuarial da Previdência Social nos parecem pertinentes e fundamentais na reflexão a respeito do fim do fator previdenciário. Igualmente fundamental é o aporte que a discussão qualificada do tema pode trazer para que a nova transição nos garanta avanços na questão social da aposentadoria, inclusive pela defesa da Previdência Social, que é um bem público arduamente construído
por gerações de brasileiros. Na campanha do ano passado, participei de diversas reuniões e encontros com trabalhadores aposentados. Assumi com eles o compromisso de, no Senado, integrar-me aos esforços com vista à extinção do fator previdenciário. E fico feliz porque, recentemente, em reunião da Executiva Nacional do meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, por minha indicação, assumimos posição pela extinção do fator previdenciário. Cabe por oportuno lembrar que se trata de um compromisso firmado na campanha presidencial do ano passado por Eduardo Campos. Nós, do PSB, temos o dever de dar continuidade à luta e os compromissos assumidos por Eduardo, que construiu de forma pioneira e inovadora um plano de governo com a participação da sociedade e de todas as regiões do país. Como norte de nossa ação coletiva, defendemos o diálogo honesto e franco, em que os números estejam a serviço da vida e não a vida a serviço dos números. Amplificar com responsabilidade e bom senso os ganhos dos aposentados nos limites do possível, em suma, é a tarefa mais elevada que se reserva ao parlamentar brasileiro no Congresso Nacional neste ano de 2015, no âmbito do debate acerca dos temas fundamentais de nosso sistema previdenciário. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.